Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Elisângela com mais uma aula de Ciências da Natureza. Vamos para a nossa vinheta? Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos identificar luz e suas formas, investigar como ocorre a passagem de luz através dos objetos e identificar as fontes de luz naturais e artificiais. Para nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo, hoje a professora vai falar sobre a luz, que é uma forma de energia, que ela vai chegar, nós vamos conseguir perceber por meio da visão. E é ela que vai fazer que possamos enxergar os objetos à nossa volta. Então, a luz, ela se move a partir da fonte que a gerou e ela move em linha reta e também numa velocidade muito grande, que até hoje não foi descoberto nada que se mova mais rápido que a luz. Então vamos validar essa hipótese que a professora falou, essa explicação, que a luz se move em linha reta. Vamos para o experimento que a professora trouxe e eu vou convidar a professora Gabriela para nos ajudar. Vamos lá? Bom, boa tarde, professora, tudo bem? Então, a professora vai fazer o experimento usando um tubo reto e um tubo em curvas. E vamos ver qual desses tubos que a luz vai chegar até o local indicado? Então, vamos ver. A professora vai pegar a lanterna e vamos projetar a luz aqui. Por favor, professora. Então, vamos ver. O primeiro, então, a professora vai projetar a luz e vamos ver se ele vai projetar lá no papel. Olha lá. Vocês estão conseguindo observar? Professora, um pouquinho mais para cá, isso. Então, no tubo reto, olha lá, a luz projetou lá no local indicado que a professora trouxe. Agora vamos ver o próximo. O tubo em curvas. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos projetar, a professora vai projetar a luz e vamos ver se ele vai projetar a luz lá no local indicado. Não, ele não conseguiu projetar. Olhem se vocês conseguem observar aqui perto da mão da professora, até onde que a luz está conseguindo alcançar. Até aonde chegou a curva. Então, conseguimos, crianças, validar essa hipótese, que a luz só se move em linha reta. Obrigada, professora Gabriela. Então, a luz, ela só se move em linha reta. Quando ela chegou aqui na curva, ela não conseguiu se mover. Então, não podemos esquecer. Então, conseguimos, validar através da experiência que a professora trouxe. Então, não podemos esquecer. A luz só se move em linha reta. E também existem alguns corpos, como o Sol e uma lâmpada acesa, que emitem luz. E essas fontes nós chamamos de fontes luminosas.
Assim, nós vamos perceber, né, essa fonte luminosa quando elas alcançam, né, elas chegam até os nossos olhos. E nós podemos classificar em fontes luminosas naturais. Então, vamos observar lá como o Sol e as estrelas. Vamos ver isso. E antes a professora acabou esquecendo, mas não tem problema, né? Vamos primeiro ver qual é a pergunta que a professora preparou para vocês hoje? Vamos ver qual que é a nossa pergunta? Então, hoje, para ler um livro ou fazer a lição de casa, nós devemos ficar em um ambiente iluminado ou escuro? Por quê? Ai, pensa um pouquinho. Se nós conseguimos ler em um ambiente iluminado ou escuro, por quê? E vamos ver as hipóteses das alunas da escola Zaira e da escola Loise? Vamos ver o que a Vitória nos enviou? Ambiente iluminado porque é menos cansativo e aumenta a concentração. Muito bem, Vitória, obrigada. Vamos ver agora a Hilary. Oi, meu nome é Hilary, estudo na escola Loise, no 3º ano A. Para ler e estudar, precisa estar num ambiente iluminado. Se estivesse no escuro, não ia enxergar nada. Muito bem, crianças, obrigada. Obrigada, Vitória, da escola Zaira, da professora Kaira, e a Hilary, da escola Loise, da professora Sandra. Muito obrigada pelos vídeos. E como a professora falou, né? Para validarmos essas hipóteses, a professora falou sobre as fontes, né? Que elas podem ser fontes naturais, como o Sol e as estrelas. Vamos observar lá o slide que a professora trouxe? Então, elas são fontes luminosas naturais. Então, elas produzem a luz própria. E nós temos as fontes artificiais, que elas são construídas pelos seres humanos, como a lâmpada, a vela, o abajur e também a lanterna. Então, são fontes artificiais, fontes luminosas artificiais. E agora eu quero convidar vocês para assistir com a professora um vídeo. Vamos assistir De Onde Vem o Arco-Íris? Mãe, meu desenho tá ficando lindo! Eu fiz você, um jardim, uma mangueira, um jatão de água e... um arco-íris, Kika! Nossa, é mesmo! Ué, mas de onde vem o arco-íris? Da água da mangueira, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Sua mãe tem razão. O arco-íris se formou quando a minha luz iluminou as gotículas de água que vinham da mangueira. É sempre assim. O arco-íris que nós vemos nas cachoeiras, nos mares e nas cidades depois da chuva surge quando a minha luz branca penetra nas gotinhas de água que estão no ar. É aí que acontece a refração. Refração? Eu explico. Primeiro, minha luz chega até as gotinhas de água. Aí ela desvia de direção. Isso é que é refração. Então surgem as 7 cores básicas do arco-íris: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o turquesa e o violeta. Já que você é uma menina tão iluminada e curiosa, toma este prisma de presente. Uau, prisma! Ué, mas o que é um prisma? Eu sou um maravilhoso cristal transparente com muitos lados. Comigo você pode fazer uma experiência para entender a refração. Eba! Primeiro me coloque na direção da luz do sol. Viu?
Quando a luz do sol atravessa um dos meus lados, aparece uma linda faixa colorida. É o espectro solar. Espectro solar são as cores que compõem a luz do sol separadas, como você está vendo. É? E quem é você? Eu sou o famoso cientista Isaac Newton. Em 1665, eu fiz pela primeira vez a experiência do prisma, que você acabou de aprender. O que acontece com o prisma nessa experiência é igual ao que acontece com as gotinhas de água quando o sol bate nelas e o arco-íris se forma. Quer dizer que a luz branca do sol é uma mistura de um montão de cores? É isso aí, Kika. Quer ver? Experimente fazer um disco de cartolina com as cores do espectro solar pintadas e um buraquinho no centro. Agora, faça esse disco girar na maior velocidade. Viu? O disco ficou branco. O branco é a mistura de todas as cores. Mãe, eu fiz esse desenho colorido pra você. Nossa, Kika, você é uma artista iluminada. O arco-íris está maravilhoso. É, ele apareceu por causa da luz branca do sol, que bateu nas gotinhas de água que saíram da sua mangueira. A luz atravessou a água, depois desviou de direção, numa incrível refração. E as 7 cores básicas foram surgindo, formando um arco-íris e deixando meu desenho lindo. Nossa, Kika, mas de onde vem tanta iluminação e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho colorido e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! E aí, crianças, gostaram do vídeo? Então, o vídeo mostrou como que acontece, como que forma o arco-íris. Então, a partir da incidência solar nas gotas de água. E a professora trouxe para vocês o disco com as 7 cores do arco-íris, como nós vimos lá no vídeo. Então, vamos girar? Então, a professora vai tentar, porque precisa girar numa velocidade muito rápida para ele fazer a mistura. Então, vamos ver se nós conseguimos? Olhe lá. Então, as 7 cores vão se misturando, né? E vão formar o branco. Olhem lá, agora foi bem rápido. Então, a cor branca, né? Se mistura as 7 cores e nós vamos, então, ter essa experiência. Então, se vocês tiverem em casa, né? Essas 7 cores, vocês podem estar fazendo essa experiência. Então, a cor branca, ela é formada, então, por 7 cores. Muito bem. E agora, vamos para outra experiência. Então, a professora vai precisar de uns materiais. Vamos ver quais são esses materiais que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de folha de celofane de várias cores, cartolina ou papel cartão, tesoura, fita adesiva, objetos de cores variadas, como lápis de cor e uma lanterna. Então, a professora trouxe aqui para vocês. Então, nós vamos pegar lá o papel celofane. Então, a professora trouxe o amarelo e o laranja. Então, a professora cortou um retângulo, né? E com o papel cartão, a professora vai fazer uma moldura. E com a fita adesiva, né, a professora vai colar e vai formar aqui, ó, uma moldura. E com a fita adesiva, a professora vai colar o papel celofane. E o que nós formamos? Um filtro de cor. Então, aqui a professora formou um filtro de cor laranja e um filtro de cor amarelo. Então, agora, vamos pegar alguns objetos. A professora trouxe aqui a cola e um lápis. Vamos observar. Se nós observarmos eles embaixo do filtro, então observe o que acontece.
Então, aqui está o objeto. E se nós usarmos aqui o filtro, ó, o filtro laranja, se nós colocarmos o filtro amarelo, o que acontece na cola? Então, nós vamos conseguir enxergar a cor que está no filtro, né? Então, olhem lá. O lápis é rosa. Então, se nós colocarmos o filtro, que cor que vai ficar o lápis? Olhem lá. Modificou. E se nós usarmos os dois, combinarmos as duas cores, que cor será que vai formar? Olhem lá. Já modificou a cor. Olhem lá. Isso, ele estava fazendo um reflexo, né? E aqui a cola. Olha, já modificou a cor. Né? Então, vamos projetar aqui na bancada. Então, ó, a bancada é branca. Se nós colocarmos o laranja, que cor que nós vamos enxergar? Laranja, né? E o amarelo? Olha lá como modifica, né? O amarelo é mais forte. Olha a cor que nós estamos enxergando lá aqui na bancada embaixo. Então, isso, como nós vimos lá no vídeo, a cor branca, né, é a mistura das 7 cores, né? Então, a cor branca é a mistura das 7 cores, né? Que ela, numa velocidade muito alta, vai incidir a cor branca. E o que aconteceu aqui no filtro? Então, quando nós colocarmos um objeto branco, a cor do filtro que vai atravessar e nós vamos enxergar a cor do filtro. Né? Então, vai ultrapassar o objeto e nós vamos enxergar a cor do filtro. Então, essa experiência vocês podem estar realizando, né, aí na casa de vocês. E podem fazer várias combinações das cores, observar os objetos que vocês têm aí na casa de vocês. E também existem outra classificação que nós fazemos conforme a luz atravessa os objetos. Então, nós podemos classificá-los em corpos transparentes, corpos translúcidos e corpos opacos. Então, vamos ver quais são essa classificação? Então, primeiro, nós temos aqui o corpo transparente, que pode ser, né, o vidro. Então, o vidro, ele é considerado um corpo transparente porque a luz vai atravessar completamente o objeto transparente. Então, ó, a luz, ela atravessa o objeto. Então, nós chamamos de, ó, a luz atravessa o objeto. Então, nós temos um corpo transparente. E agora, vamos ver o corpo translúcido, que a professora trouxe aqui o papel manteiga. Papel manteiga. Então, ele vai atravessar parte da luz. Vamos observar? Olhe lá. Ele não atravessa toda a luz, ele atravessa só uma parte da luz. Então, é um corpo translúcido, que somente uma parte da luz que vai atravessar o objeto. E nós temos o opaco, que é a madeira, o metal, que ele não vai deixar a luz passar. Vamos observar? Olhe lá. A luz não passou. Como a luz, ela não se move, ela só se move em linha reta, o que aconteceu? Formou-se a sombra. Então, quando a luz não consegue ultrapassar, ó, não consegue atravessar o objeto, vai se projetar a sombra. Então, olhem lá. Então, a luz não atravessou a madeira e formou-se a sombra. Então, esses 3 objetos que a professora trouxe, né, são representados
representa os corpos transparente, translúcido e opaco. Então, que a luz atravessa conforme a luz atravessa os objetos. E agora, para fixar o nosso conhecimento, vamos para a nossa atividade? Então, vocês vão pegar a atividade que vocês já receberam da escola. Então, essa atividade vocês já receberam, então não precisa copiar, porque vocês já têm. Então, vocês receberam essa atividade aqui da escola. Então, vejam lá, essa atividade. E nós vamos fazer a aula 1, que essa primeira. Então, vocês vão pegar a atividade e vai realizar agora junto com a professora. Vamos ver o que nós vamos precisar fazer nessa atividade? Então, vamos ler lá com a professora. Número 1. Complete as frases com as palavras do quadro. Transparentes, opacos e translúcidos. Então, vocês vão completar os corpos que permitem a passagem de luz, os corpos que deixam passar parte da luz que recebem e os corpos que não permitem a passagem de luz. E no número 2, classifique os objetos em fonte natural ou fonte artificial. Vocês vão escrever embaixo do abajur, da vela, do sol e da lanterna. Então, vocês vão ter 10 minutos para realizar essa atividade. Então, 10 minutos para realizar essa atividade. Então, vamos lá?
Conseguiram, crianças? Então vamos para a correção? Então o número 1 é para completar com as palavras do quadro. Então, os corpos. Qual corpo que permite a passagem de luz? Os corpos transparentes. Vamos lá? Então, quem não conseguiu fazer, né, vai fazer agora com a professora. Quem, né, errou ou trocou, apaga e faz certinho para enviar depois para a professora. Qual corpo que deixam passar parte da luz que o recebem? Os corpos translúcidos. Quem acertou, parabéns! E quais são os corpos que não permitem a passagem de luz? Os corpos opacos. Muito bem, então vamos ver lá se vocês acertaram? Os corpos transparentes permitem a passagem de luz. Os corpos translúcidos deixam passar parte da luz que a recebem. E os corpos opacos não permitem a passagem de luz. Vamos para o 2? Vamos classificar os objetos em fonte natural ou fonte artificial. O abajur é um objeto que ele tem luz própria ou ele é construído pelo ser humano? Construído, então ele é artificial. A vela, ela tem luz própria ou ela foi construída? Ela foi construída, então ela é artificial. E o sol? O sol, ela tem luz própria? Tem luz própria, então ela é uma fonte natural. E a lanterna, ela foi construída ou ela tem luz própria? Ela foi construída, então ela é artificial. Então vamos ver as fontes artificiais: o abajur, a vela e a lanterna. E a fonte natural, o sol. Então, espero que vocês, né, tenham feito bem certinho, né, e depois vocês vão enviar para a sua professora. Tudo certinho? Então, vamos agora lembrar a pergunta que a professora fez no início? Então, a professora perguntou: para ler um livro ou fazer a lição de casa, devemos ficar em um ambiente iluminado ou escuro? E por quê? E as nossas alunas, né, do 2º e 3º ano, falaram que precisamos de um ambiente iluminado para ter maior concentração. Se estivermos no local escuro, não vamos enxergar nada. Muito bem, meninas! E os nossos objetivos, será que nós alcançamos? Identificar a luz e suas formas, investigar como ocorre a passagem de luz através dos objetos e identificar as fontes de luz naturais e artificiais. Então, a professora falou, né, que a luz só se move em linha reta. Nós vimos os corpos transparentes, translúcidos e opacos e as fontes naturais e artificiais. Conseguimos alcançar, crianças, o nosso objetivo. Então, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero vocês na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Beijos, crianças, e até mais! Vem aí, Educação Física. Fala pessoal do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para uma aula de Educação Física para vocês do 2º e 3º ano. Estou aqui hoje com o professor Denis, da Escola Lúcia Pache, e também com o professor Agenor, da Escola Alda Rebonato. E hoje a gente vai falar sobre jogos e brincadeiras. Mas antes de começar a falar de jogos e brincadeiras, a gente precisa lembrar que essa aula de hoje foi muito bem planejada, com todo carinho pelas professoras Carla, da Escola Ciro, pela professora Tatiane, da Escola Ecleia, e também pela professora Lindamir, da Escola Flávio. Vamos deixar aqui o nosso forte abraço para todas elas e vamos fazer a aula delas. Então, para a gente começar, os nossos jogos e brincadeiras, a gente vai utilizar várias coisas do nosso corpo, principalmente aspectos cognitivos. Mas, professor, você está falando uma linguagem muito difícil, a gente não está conseguindo compreender. Então, todos esses aspectos envolvem os nossos membros,
a nossa visão, como que a gente vai estar realizando cada uma dessas atividades. Tá certo, pessoal? Então, para essa atividade, a gente já tem que ter separado o nosso espaço na nossa área, aonde a gente estiver. Se a gente estiver na sala, se estiver no quarto, se estiver na cozinha, deixar um espaço reservado para a gente poder estar realizando todas essas atividades. Então, pessoal, separamos o material, já reservamos o nosso espaço, precisamos também estar com a roupa adequada. A gente não pode fazer atividade física sem estar utilizando a roupa adequada. Apesar que está fazendo muito frio nessa época, a gente pode estar um pouquinho se sentindo desconfortável de ficar colocando tênis, tira tênis, quero ficar de meia. Não. Todo mundo tem que estar bem preparado para fazer as nossas aulas. Tá certo, pessoal? Então aqui junto com os professores a gente vai começar o nosso alongamento para fazer as nossas atividades de hoje. Então vamos lá, pessoal, junto com os professores aqui do Vem Aprender. Então os professores estão aí, o professor Denis e o professor Agenor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é afastar um pouquinho as pernas. Isso, professores. Agora que eles afastaram, junto com o pessoal aí de casa, eles vão tentar alcançar a pontinha dos dedos das mãos com a pontinha dos dedos do pé. Então eles vão descendo devagar, vão se aproximando lá da pontinha. Quem não conseguir chegar bem na pontinha dos pés, pode ir até onde conseguir. Pode ser no joelho, pode ser no tornozelo. Então, conta até 10 devagarzinho, isso, e retorna também devagar. Então os professores vão subindo, isso, muito bem, professores. Agora que eles já fizeram a primeira parte, eles vão juntar as pernas, aproximar bem os pés e fazer o mesmo movimento que eles fizeram com as pernas afastadas. Tentar alcançar a pontinha dos pés com a ponta dos dedos da mão, sem dobrar os joelhos, tá? Não precisa chegar até a pontinha dos pés, pode ir somente até onde vocês conseguirem. Isso, vai subindo devagar, não pode ser nada muito brusco e rápido. Isso. Agora que eles retornaram, eles vão puxar o cotovelo na frente do corpo, tá? Coloca bem a mão no cotovelo, aproxima bem o braço do corpo, puxa bem, não pode sentir dor, ele tem que estar se aproximando bem perto do corpo, puxou, vai contando devagar, isso, troca o braço, puxa o outro braço, da mesma maneira, coloca a mão sempre no cotovelo, aproxima bem do corpo, isso, vão contando junto com o pessoal lá de casa. Olha lá, professora Agenor, está escutando? Tem criança contando. Contando bem forte, né? Isso, solta o braço devagar. Agora que eles soltaram, vocês vão cruzar os dedos na frente do corpo. Cruzar os dedos na frente do corpo. Isso, agora estica bem o braço lá na frente. Isso. Vai contando até 10 devagar. Joia! A mesma coisa, descruza os dedos, professores, vai cruzar os dedos lá na parte de trás do corpo e vai trazer as mãos um pouquinho para cima. Isso, vai puxando, não pode sentir dor, vai somente até onde conseguir. Joia, joia, isso, professor, soltou. Vai cruzar novamente os dedos lá na frente e agora vocês vão fazer como se fosse bolinhas com os dois, com as duas mãos. Isso, vai rodando, vai rodando. Descruza os dedos, agora faz uma mão com as mãos sozinhas. Faz a rotação, ótimo. Deixa o braço do lado do corpo, agora vai rodando o ombro para frente. Rodou o ombro para frente, roda o ombro para trás, agora da mesma maneira. Ótimo, isso. Com a mesma coisa agora vamos fazer com os pés. Coloca a pontinha do pé e vai rodando como se fosse uma bolinha. Isso. O outro pé. Isso, ótimo. Agora que a gente já deu uma alongadinha no corpo, o que a gente precisa fazer? Vamos para o nosso aquecimento. E para fazer o nosso aquecimento, os professores vão precisar de alguns materiais. Essa lista de materiais vocês receberam dos professores das suas escolas. Então eu vou pedir agora aqui para o professor Agenor e para o professor Denis, cada um deles vai pegar uma bexiga, um balão e também 2 garrafinhas PET, que pode ser material descartável. Se vocês não tiverem garrafinha PET, vocês podem estar marcando a distância de uma parede à outra, utilizar 2 tênis, os 2 calçados, qualquer material que vocês possam estar utilizando. Então o que eu vou pedir para o professor Agenor? Ele marcou o seu território,
tá? A professora Genor está ali, fica ali naquela garrafinha. O professor Denis lá naquela outra garrafinha, da mesma maneira. Isso. Então, ó, o professor Agenor, ele vai ter que se deslocar da onde ele está, tá? Para vir até a outra garrafinha que ele posicionou desse outro lado, tá? O que ele vai fazer? Ah, vocês estavam muito longe, né? Eu percebi que vocês tinham colocado a garrafinha mais longe. Então, o que vai acontecer? O professor Agenor, para fazer esse aquecimento, junto com o professor Denis, eles vão lançar a bexiga para cima e vão se deslocar até esse outro ponto que eles marcaram aqui. A bexiga não pode tocar no chão e eles não podem estar carregando a bexiga junto com eles. Eles vão lançar a bexiga, encostam no outro ponto e retornam. Cada vez a gente vai estar dificultando um pouquinho mais. Todo mundo preparado aí em casa, junto com os professores? Tá tudo certo aí, professor Denis? Quem que vai vencer essa competição? Você ou o professor Agenor? Ah, o professor Denis, viu? O professor Denis já sabe quem vai ganhar. Então, na contagem, junto com o professor, junto com a turminha lá de casa, que todo mundo do Vem Aprender está vendo vocês fazer, eu quero só ver vamos ver. Então, vamos lá, professores. 1, 2, 3, valendo! Lança a bexiga, encosta a mão. Tem que pegar, não pode deixar cair. Ó, o professor Denis derrubou a bexiga. Ó, o professor Agenor vai ajeitar a garrafinha dele, que também caiu. Então, eles fizeram a primeira atividade. Vamos fazer mais uma para dar mais uma aquecidinha? Então, agora que todo mundo compreendeu na casa, agora os professores vão fazer a mesma coisa. Lança a bexiga para cima, tá? Pode dar um tapinha, pode fazer o que vocês quiserem. E não precisa encostar na garrafinha, precisa somente ir até a garrafinha e retornar. Tá certo? 1, 2, 3, valendo! Lançou, volta, isso, muito bem, professor Agenor. Agora que a gente conseguiu fazer a primeira atividade, a gente vai fazer o desafio para os professores, porque sempre é assim, toda atividade física a gente precisa estar dificultando, cada vez proporcionando mais desafios para o nosso corpo. Então agora, sugestão do professor Denis, né? O professor Denis aqui sugeriu para a gente fazer essa atividade. Lança a bexiga, quando chegar na outra garrafinha, vai ter que dar um salto, né, professor Denis? Exatamente isso. O professor Denis sugeriu lançar a bexiga, chegou na garrafinha, salta e retorna para pegar, sem derrubar a bexiga. Então vamos lá, professor Agenor, vamos ver se você topa esse desafio. 1, 2, 3, valendo! Salta, retorna, isso, aí, muito bem, joia. Ó, o professor Denis gostou da sugestão. Nessa próxima atividade, é uma atividade que o professor Agenor quer desafiar o professor Denis. Muito bem, então, o que vai acontecer? Quando eles chegarem na garrafinha, quando eles lançarem a bexiga, eles vão ter que fazer 2 palminhas. Então, eles lançam a bexiga, quando chegarem aqui, vão bater 2 vezes as palmas, para daí retornar, tá certo? Na contagem, junto com o professor, o pessoal em casa, tá todo mundo preparado? Tá certo? Isso, ó lá. Então, ó, junto com o pessoal de casa. 1, 2, 3, valendo! 2 palminhas, 2 palminhas. Isso, muito bem, ótimo. Próximo desafio vem de uma escola que acabaram de ligar aqui para nossa direção, né, produtor? Isso, o produtor aqui acabou de confirmar que ligaram, né? Exatamente. Sugestão de uma escola, a escola Zair, isso, ótimo, muito bem, eu gosto dessas sugestões do pessoal da escola, é o pessoal participando, enviando sugestões de atividades. E agora eles sugeriram para os professores fazerem o movimento do polichinelo. O movimento do polichinelo, uma vez o movimento do polichinelo. Mas o pessoal em casa não está recordado como é que é o movimento do polichinelo. Sabe que a gente pode relembrar o pessoal como é que é? Então os professores vão colocar a bexiga um pouquinho no chão, ficar com as pernas unidas e os braços do lado do corpo. Não tem problema se a bexiga escapar, depois nós pegamos ela lá. Então, o movimento do polichinelo. A gente vai afastar e colocar as mãos acima da cabeça ao mesmo tempo das pernas. Então a gente vai fazer uma abertura, igual o que o professor Agenor e o professor Denis mostraram. E vai retornar fazendo um movimento contrário, fechando. Tá certo? Então, bora lá pegar as bexigas, ó, o professor Denis e o professor Agenor se posicionar, cada um na sua garrafinha. Tudo tranquilo? O professor Agenor já está aí. Pessoal da escola Zair, está todo mundo esperando. Eu sei que vocês estão querendo desafiar os professores. Então lá, junto com a contagem do professor, até 3. Tem que fazer o movimento do polichinelo. E a bexiga não pode cair. Por enquanto, como é que está o placar? O placar está empatado. O placar está empatado, está todo mundo igual, porque a gente não estava contabilizando quem está na frente. Então, com os professores, junto com o pessoal de casa,
1, 2, 3, lançou a bexiga, faz um polichinelo. Retornou. Isso, quase teve um acidente de percurso ali. Mas não tem problema, a gente consegue se resolver. Tranquilo então, professores? Como é que estão aí? Já aqueceram? Já estão bem aquecidos? Já podemos ir para a próxima atividade? Então, joia. Agora que os professores já estão aquecidos junto com o pessoal de casa, a gente vai partir para a nossa próxima atividade. E essa atividade é uma atividade muito legal. A gente vai estar utilizando materiais que vocês têm na casa de vocês. As garrafas PET, que são aquelas garrafas que a gente não utiliza mais, mas também vocês podem estar utilizando, fazendo cones de papel, vocês podem estar utilizando qualquer outro material que vocês possam utilizar. Então eu vou pedir agora para o professor Agenor e para o professor Denis, eles vão deixar as bexigas e vão pegar as garrafas PET com uma bolinha de meia. E esse desafio vai ser uma competição entre eles. Por quê, professor? Porque eles vão estar fazendo essa atividade que vocês vão estar fazendo aí na casa de vocês. Então o que vai ser essa atividade? É o nosso boliche. Mas um boliche um pouquinho diferente. A gente vai utilizar os pés. Então o que os professores vão fazer? Eles vão posicionar as garrafas PETs num sentido de fazer as 6 garrafinhas e vão se posicionar um pouco mais distante para fazer o lançamento. Então enquanto o professor Agenor e o professor Denis estão posicionando lá as garrafinhas PET, faz elas em modelos de 6, coloca 3 atrás ali, professor. Isso, 2 na frente e mais uma atrás. Ótimo. Então o professor Agenor na linha branca, professor Agenor, de frente lá para as garrafinhas. Pode posicionar a bolinha aí, na linha branca. Professor Agenor, acho que eu vou dar uma dica para você, professor Agenor, igual o pessoal lá de casa lá, tá? Coloca uma tampinha para marcar bem certinho o lugar onde que vocês vão fazer esse lançamento. Então esse primeiro desafio para todo mundo, o professor Agenor vai estar utilizando. Então ele vai fazer a contagem, vocês podem ver que a gente está utilizando garrafas PET de vários materiais, alguns deles que a gente já quer ligar a água, né? E 2 recipientes ali que a gente utiliza material de higiene. Então o professor Agenor vai fazer o seu primeiro lançamento desafiando o professor Denis. Bora lá, professor Agenor? Junto com o pessoal de casa, a hora que você se sentir à vontade, concentra bem, utiliza bem a sua visão, calibra bem essa força. Eu sei que o professor teve aula com o Cristiano Ronaldo para fazer essa parte aí, né? Isso, exatamente, olha lá, posição, postura de boliche com o pé, né, professor Agenor? A hora que você se sentir à vontade, pode partir. Vai lá, o professor Agenor partiu, bateu aí! Olha lá, o professor Agenor, vamos contar quantas garrafinhas o professor Agenor derrubou? 1, 2, 3 com a mão do Denis, 4 com a mão do professor Agenor. Então, novamente, agora o professor coloca isso, o professor Denis ajeita 3 no fundo, 2 na frente e uma, isso. Mais uma aí, professor Agenor, joia. Chegou a vez do professor Denis, né? O professor Denis agora vai desafiar. Então, como nós tivemos, professor Agenor, olha lá, a tampinha tá marcando, professor Agenor, o pessoal lá de casa está vendo, não pode fazer isso. Então, como o professor Agenor estava inspirado com o Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores jogadores de futebol, o professor Denis está inspirado em Lionel Messi, isso, mais um grande jogador de futebol. Então, com o boliche com os pés, vamos lá, o professor Denis concentra e vê quantos boliches você vai conseguir, quantos pinos, quantas garrafas. Partiu, bateu! Olha só! Vamos contar quantas garrafinhas o professor Denis conseguiu derrubar? 1 com o professor Agenor, 2 com o professor Denis, 3 com o professor Agenor, 4 com o professor Denis e 5 garrafinhas. O professor Denis está na frente. Vamos dar mais uma chance para o professor Agenor? Vamos ver se ele consegue derrubar um pouquinho mais garrafas que o professor Denis. Novamente ajeitando, isso, se concentra. O professor Agenor vai partir para a sua segunda chance, é a chance de você virar essa partida, professor Agenor. Não pode perder. Novamente lá, já que nós falamos de jogadores estrangeiros, a gente precisa valorizar também o nosso futebol nacional. Então, em homenagem ao nosso grande craque, Ronaldinho Gaúcho, né, professor Agenor? Muito bem, é um cracaço de futebol. Então, o professor Agenor vai fazer o boliche com os pés. Concentra, professor Agenor, a hora que você se sentir à vontade. Vai lá, o professor Agenor partiu, bateu e... Pra fora! Pra fora! O professor Agenor não acertou nenhuma garrafinha. Mas não tem problema.
Agora vamos lá, o professor Denis. Professor Denis, vamos ver agora quantas garrafinhas. Então o professor Agenor, em homenagem ao nosso craque Ronaldinho Gaúcho, bateu para fora. Professor Denis ao nosso outro craque, o Roberto Carlos, nosso lateral esquerdo, grande cobrador de falta. Vamos lá, professor Denis, a hora que você se sentir à vontade, partiu para a bolinha, bateu e olha só, professor Denis novamente. Uma garrafinha, 2, 3, 4, 5 garrafinhas. E com isso, o professor Denis está muito na frente. E para isso a gente precisa dificultar um pouquinho a nossa atividade. Então, enquanto o professor Agenor está ali se recuperando, né, dessa bola que ter saído para fora, o professor Denis vai pegar a nossa próxima atividade, que é aumentar um pouquinho esse degrau. Então a gente vai deixar um pouquinho mais alto as nossas garrafinhas e vamos fazer a nossa atividade. Então aqui na nossa aula de hoje a gente vai estar utilizando um balde. Na casa de vocês também pode estar utilizando um balde, pode estar utilizando uma garrafinha. Professor Agenor, acho que pode colocar quantas garrafinhas couberem aí. Independente do número, acho que é só as duas ou três, está louco de bom. Então vamos utilizar a mesma distância e a mesma meia. Agora o professor Denis vai ter que se concentrar um pouquinho mais, vai ter que observar ainda mais essas garrafinhas e como que ele vai conseguir fazer essa nossa bolinha de meia acertar as garrafinhas. Vamos lá então, professor Denis. O professor Denis está inspirado, está na frente do professor Agenor. Então vamos lá, professor Denis. Na contagem junto com a criancinha, se concentra, se prepara, vai lá. Partiu o professor Denis, se concentrou, está indo para cima da bola, partiu, bateu e passou por cima, não tem problema. Vamos ver agora o professor Agenor. O professor Agenor vai fazer a mesma atividade, ajeita a bolinha, isso, com carinho, né, professor Agenor? Agora a bolinha vai chegar nas garrafinhas PET, se concentrando muito bem. Partiu o professor Agenor diretamente, está concentrado, muito concentrado, partiu, bateu e para fora novamente. Aqui, por enquanto, nenhum dos professores conseguiram acertar. Eu acho que aí na casa de vocês, quando vocês estão fazendo essa atividade, vocês estão conseguindo acertar muito mais garrafa que os professores, né? Então vamos lá, professor Denis, novamente, professor Denis, vai lá, se concentra, vai, partiu. Passou perto, professor. Pouquinho por cima, mas passou perto. Vai lá, professor Agenor. Vai lá, se concentra. Isso, deixa a bolinha bem certinho na marca. Se concentra um pouquinho. Isso. Observa bem as garrafinhas. Partiu o professor Agenor, vai lá. Muito bem! O professor Agenor se recuperou. O professor Agenor derrubou todas as garrafinhas. Mas eu acho que ainda está muito fácil. Vocês não acham, o pessoal aí de casa? O pessoal aí de casa, vocês concordam comigo que está muito fácil? Tá, né? Aí, todo mundo concordando, eu sabia que eles estavam concordando. Então vamos deixar um pouquinho mais difícil. Então agora o que vai acontecer? Nós vamos utilizar uma mesa. Isso mesmo. Podemos utilizar o mesmo número de garrafas lá, professores? Pode ser, pode ser. Isso mesmo. Não, as três que estão lá. O professor Denis já levou lá as garrafinhas. Ótimo, joia, professor Denis. Agora que a gente colocou, lembre-se uma situação que a gente vai falar para vocês na casa de vocês. Não pode estar utilizando qualquer material que possa quebrar. A gente não pode estar utilizando na mesa da cozinha. Essas atividades, quando vocês forem fazer, tem que ser num lugar que não tenha nada que possa ser quebrado. Então, toda a segurança quando vocês forem realizar essas atividades. Então agora o professor Denis concentrado também vai ter duas chances. Vamos lá, professor Denis, capricha, se concentra, muita concentração nessa hora. Professor Denis se concentrando, partiu para a bola, muita concentração, partiu, bateu e para fora, quase o professor Denis. Vamos ler agora a primeira tentativa do professor Agenor, né? O professor Agenor que já conseguiu se recuperar daquele trauma, que ele não conseguiu acertar as garrafinhas quando estavam no chão e ele acertou em cima do balde, né? Então ele está na frente do professor Denis. 1 grau de dificuldade a mais. Partiu o professor Agenor, junto com o pessoal de casa, vai lá, professor Agenor, partiu, bateu e... Muito bem! O professor Agenor está muito bem concentrado. Olha lá, o professor Agenor fez mais um ponto. Agora chegou a vez do professor Denis tentar se recuperar, né, professor Denis? Então o professor Denis vai tentar se recuperar. Peraí, professor Denis,
Espera aí que eu estou escutando o pessoal lá da escola Lúcia Pacher tá gritando junto com o professor Denis. Ótimo, muito bem o pessoal da escola. Vai lá o professor Denis se concentrando, vai partir para a bolinha. Muito bem, professor Denis, partiu, bateu e para fora. Então o professor Denis, por enquanto, não acertou nenhuma garrafinha. Vamos ver o professor Agenor como é que tá? Professor Agenor, vai lá, se concentra, ajeita com carinho a sua bolinha. Ótimo, professor Agenor. Professor Denis faz não. O professor Denis dá uma ajeitada também. Está querendo que o professor Agenor não consiga acertar nenhuma garrafinha. Mas o professor Agenor garantiu para o pessoal da escola Alda que ele vai acertar mais uma garrafinha. A bolinha não vai passar longe das garrafinhas. Então, professor Agenor, concentrado, focado nas garrafinhas, partiu o professor Agenor, ajeitou a bolinha, bateu com a pé e para fora, por baixo da mesa. Não passou, né, professor? Ele passou por baixo da mesa. Mas não tem problema, o importante é fazer as atividades. E espero que aí na casa de vocês tenham feito todas essas atividades junto com os professores. Eles se divertiram. O que aconteceu na nossa aula de hoje é exatamente isso que a gente quer com vocês. A gente trabalha as nossas partes do corpo, a gente conheça as nossas habilidades, as nossas dificuldades e assim a gente consiga se divertir e fazer as atividades físicas. Espero que aí na casa de vocês tenham registrado esses momentos e enviem para os professores, porque eles estão adorando receber esse retorno. E o mais importante que a gente não pode deixar de agradecer, né, professores? Mais uma vez, as 3 professoras que realizaram esse planejamento com essas atividades incríveis para vocês, que é a professora Carla, da Escola Ciro, a professora Tatiane, da Escola Ecleia e também a professora Lindamir, da Escola Flávio. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Hello, crianças! How are you? I hope you are wonderful! Espero que vocês estejam maravilhosos hoje. Teacher Catarina aqui com vocês e vamos para mais uma aula de inglês. Hoje eu estou aqui no parquinho do Kaique. Vocês gostam de brincar no parquinho? Ah, muito bem! Agora com a pandemia a gente não pode estar indo muito no parquinho, né? Mas brincar no parquinho é muito legal. Então venham com a teacher que hoje eu vou ensinar para vocês como que é o nome de alguns brinquedos de parquinho em inglês. Let's go? Escada é ladder. Repeat, ladder. Very good. Escorregador é slide. Repeat, slide. Very good. Trepa-trepa é jungle gym. Repeat, jungle gym. E a gangorra, quando a gente brinca, ela faz um barulhinho si, só, não é mesmo? Então, gangorra em inglês é si, só. Repeat, si, só. Very good. E balanço é swing. Repeat, swing. Very good. Então, crianças, eu quero mostrar agora mais 2 brinquedos que não são de parquinho, mas que vocês já sabem o nome. Deixa eu pegar aqui, olha que lindos. Como é que é o nome desse brinquedo aqui? Yes, doll, boneca. Ah, e a palavra doll no inglês, ela dá tanto para boneca quanto para boneco. Doll, boneca. E esse como é mesmo? Carrinho? Car, very good. Nós já aprendemos. Doll and car. Vou colocar eles aqui um pouquinho na balança, isso, aqui do lado da teacher. Então, lembram que semana passada nós começamos a ler este livro aqui, Lara's Black Dolls? Isso, que a Lara tinha 2 amigos da escola, a Paula e o Sérgio. Eles foram lá na casa da Lara para brincar e resolveram contar histórias sobre bonecas, lembram lá? Que a primeira a contar a história foi a Lara. Ela contou a história das bonecas da Biomiss, que aprendeu com a sua bisavó, né? Que
Os ancestrais da Lara vieram lá em navios e as mães faziam as bonecas para as crianças rasgando pedacinho de roupa do seu vestido, né? E a Bayomi significa o que mesmo? Quem lembra? Isso, encontro precioso, precious meeting. Essa foi a história da Lara. Hoje nós vamos escutar a história do amigo da Lara, a história do Sérgio. E ele contou a história de um dia que ele foi no parquinho, né? Então, a teacher vai ler a história para vocês, a história do Sérgio. Vou ler em inglês. Prestem atenção, não tem problema se não conseguirem entender tudo. Depois eu vou comentar em português, beleza? Mas prestem atenção para ver se vocês pegam aí alguma palavrinha da história. Let's go? Então, the next one to tell a story was Sérgio. He said that he was going to tell a story about what happened to him in the park. Sérgio said that he went to the park with his father to play with other children. In the park, there was a swing, a slide, a ladder, and a lot of sand. Sérgio loves to play in the sand. He always takes his car and his dolls with him. When he was playing with his car in the sand, another child came along with her own dolls. She had dolls of various colors, and Sérgio showed the girl his dolls. Sérgio was having a great time, and the girl offered him one of her dolls to play with. He chose a beautiful black doll with her hair in plaits. Sérgio and the girl shared their toys, and they played together for a long time, both with the car and with the dolls. Every time Sérgio goes to the park, he makes many friends, and they have a lot of fun together. Então, essa foi a história do Sérgio aqui do livro Lara's Black Dolls. Ó, vou mostrar uma figura do Sérgio para vocês. Ele brincando aqui no parque. Isso! Então, o Sérgio contou que eles gostam muito de ir ao parque com o seu pai, with his father, né? Ele vai para o park, em inglês park, é bem parecido com o português, com o seu father, com o seu pai. E ele leva os seus bonecos e bonecas e o seu carrinho para brincar no parque. E lá ele gosta muito de brincar na areia, in the sand. Esse parquinho que a teacher tá não é de areia, é um parquinho que tem grass, tem grama. Mas tem muitos parquinhos que tem areia, sand. E ele contou lá que ele foi no slide, né? No escorregador, subiu na ladder, escada, foi no swing, ó, foi no balanço e foi brincar na areia, in the sand. E ele conheceu a girl, uma menina, que foi brincar com ele. E essa menina tinha trazido as suas próprias bonecas, as suas dolls. E eles brincaram juntos com as bonecas e o carrinho na areia. E a menina ofereceu uma boneca para o Sérgio brincar também. E ele escolheu uma linda boneca negra com tranças no cabelo, with her hair in plaits. Então eles brincaram juntos, dividiram os brinquedos, they sharing the toys, eles dividiram os brinquedos, compartilharam. E ficaram amigos. O Sérgio gosta muito de ir no parquinho, brincar na areia e fazer amigos, making friends, very good. Então, essa foi a história do Sérgio do livro Lara's Black Dolls. Vamos ver o nosso vocabulário da história aqui no slide? Let's go! Então, hoje nós vimos a segunda parte do livro Lara's Black Dolls. Nós vimos a história do Sérgio, Sérgio's Story, que a teacher estava lá no parquinho, nós demos uma voltinha, vimos os brinquedos do parquinho, né? E nós ouvimos a história que o Sérgio gostava muito de brincar no parquinho, fazer amigos, ele brincava com qualquer tipo de brinquedo e compartilhava os seus brinquedos, não é? Então, vamos ver o vocabulário que nós aprendemos nessa história. Eu vou falar, vocês vão repetir, ok? Park,
Isso, park. Swing. Aqui, ladder, a escada. E slide, o escorregador. Então, ladder, a escada do escorregador. E slide é o escorregador. Ladder. Very good. E slide. Muito bem, vocês estão muito lindos. Seesaw. Jungle Gym. Merry-go-round. Repeat, merry-go-round. Very good. Sand, areia, sand. Share. Esse que nós aprendemos lá que o Sérgio ele compartilhava os brinquedos. Share, compartilhar. Talvez vocês já tenham visto essa palavra nas redes sociais, no Facebook, Instagram. No share, no sentido de compartilhar uma foto. Então a palavra share é compartilhar. Aqui o Sérgio está compartilhando os brinquedos, sharing the toys. Então, share, a palavra compartilhar. Agora, vamos completar uma frase sobre essa história que nós aprendemos hoje. Então, ó, complete a frase com as palavras que estão faltando. Primeiro, vamos ver as gravuras que estão aqui. Como que é mesmo o nome dessa gravura? Acho que é areia, né? Como que é areia em inglês? Vocês se lembram? Isso, é sand. Carro. Como mesmo que é carro em inglês? Nós aprendemos lá atrás. Quem lembra? Yes, é car. Very good. Carro é car. E como mesmo que é parque em inglês? Bem parecido com o português. Isso, é park. Então, sand, car e park. Nós temos que colocar essas três palavras na frase aqui. Temos que encaixar essas palavras. Vamos dar uma lida, ó. Sergio went to the with his father. There he met a girl and they played together in the with dolls and a. Então, o Sérgio went to the foi em algum lugar com o pai dele. Será que ele foi na areia com o pai dele? Não, ele foi no parque, né? Sérgio went to the park com o seu pai. Lá ele conheceu uma menina e eles brincaram juntos na... Onde será que eles brincaram? Será que eles brincaram juntos no carro? Não, né? Eles brincaram juntos na areia, in the sand. Eles brincaram com bonecas e um carrinho. Very good. Então vamos ler como é que ficou essa frase? Sérgio went to the park with his father. There he met a girl and they played together in the sand with dolls and a car. Very good. Em português ficaria: Sérgio foi ao parque com seu pai. Lá ele conheceu uma menina e eles brincaram juntos na areia, com bonecas e um carrinho. Então, very good. Nós fizemos muito bem a frase, não é? Então, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós ainda vamos trabalhar com o livro da Lara. Nós vamos escutar a história da Paula. Então, um beijo para vocês e bye bye!